É verdade que muitas coisas estão ocorrendo no mundo cristão e eu quero falar hoje sobre Mateus 23, verso 13, onde que Jesus, o verso 13 e o 15, e Jesus fala de duas coisas que é a realidade de hoje e muitas pessoas estão cegas ou surdas, mudas e não conseguem entender o que está acontecendo neste mundo. E lá Jesus fala assim: olha, vocês não entram e ainda impede as pessoas entrarem. E outro no capítulo 3, no verso 15, ele fala assim: olha, vocês fazem filho do inferno por 2 vezes. Ou melhor, ele diz assim: olha, vocês atravessam o mar, rodeiam a terra e vocês convertem uma pessoa, fazem um discípulo, e depois de ter feito, faz filho do inferno por 2 vezes. Assim vocês não entram no reino dos céus e ainda impede as pessoas entrarem. E aí você fica sem entender, mas o que é filho do inferno? O que é filho da perdição? Jesus chama uma pessoa de filho da perdição, Judas Iscariotes. Jesus chama Judas Iscariotes de demônio. E uma coisa você precisa entender: pessoas ainda que não foram geradas do Espírito Santo, pessoas que não foram nascidas de novo, infelizmente, elas são filhas do inferno. Às vezes as pessoas ficam: eu sou de Deus, Jesus, Jesus. Isso é bom que você fala de Jesus, mas você precisa se tornar filho de Deus. A palavra diz lá em João capítulo 3, João capítulo 1, ele cita assim, quando Jesus veio, Jesus fala: ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, que é os judeus. E você precisa entender uma coisa: o judeu sempre bateu naquela tecla que nós somos de Deus, nós não somos como os gentios, gentios somos nós. E se Deus não poupou nem os judeus, que o próprio Jesus é descendente de judeu, e ele fala assim: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então você precisa entender que se os próprios judeus, aqueles que não creram no Senhor Jesus, aqueles que não se tornaram discípulos de Cristo, eles não se tornaram salvos, quanto mais a você que é um gentil como eu. Então você precisa entender: todas as pessoas são filhas do inferno. É por isso que Jesus fala assim: olha, vocês atravessam o mar, rodeiam a terra e fazem um discípulo, depois de ter feito filho, depois de ter feito, vocês fazem filho do inferno por 2 vezes. Isso quer dizer que você se torna, entra para uma religião e não converte a Cristo. Então você é condenado 2 vezes, você continua filho do inferno. E você precisa entender o que está acontecendo no mundo cristão. Você precisa entender uma coisa. Eu quero citar 2 tipos de pessoas aqui que a Bíblia diz que elas foram condenadas. Só para você ter uma ideia, as pessoas que a Bíblia relata que foram condenadas foi Judas Iscariotes e o rico. E aí você vê que as pessoas que estão fazendo pessoas filho do inferno por 2 vezes são pessoas que de fato vivem como viveu Judas Iscariotes, e pessoas que de fato estão buscando dentro do evangelho riqueza. Eu nada contra riqueza, você ter dinheiro é bom, que você não depende do teu próximo, você não necessita da sua família para estar pedindo emprestado. Mas o que eu estou falando é que esses falsos profetas, eles pegou o reino, pegou o evangelho e trocou em prosperidade. E eu quero dizer para você que você precisa examinar você mesmo, se você não é filho do inferno por 2 vezes. Mateus 23, verso 13 e 15,
E a palavra de Deus deixa assim: eles não entram e ainda impede as pessoas a entrar. Isso quer dizer que essas pessoas que estão numa religião falsa, elas não estão salvas. E você precisa entender se você de fato é uma pessoa salva. Porque se você veio de uma religião falsa e entrou para outra, você é condenado, você é filho do inferno por 2 vezes. E não adianta você me questionar, porque a Bíblia é a verdade. Não adianta você ir contra as escrituras. Você pode não crer, mas você não precisa crer para você ser condenado. Para você ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus, crer nas escrituras, porque a palavra do Senhor Jesus está dentro das escrituras. Mas para você ser um filho do inferno 1 ou 2 vezes, não precisa você crer. Não adianta você dizer: mas eu não creio nisso. Não importa que você não crê. É a mesma coisa de você dizer: eu não vou ficar velho, eu não vou morrer. Você vai morrer, você vai ficar velho. Então, essa palavra é designada por muitas pessoas que estão dentro de igreja. Você é filho do inferno? Você tem certeza que você não tornou filho do inferno por 2 vezes? Porque hoje nas redes sociais estão cheias de pessoas falando no nome de Cristo, falando de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor deixa claro: não são todas as pessoas que me chamam de Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Eu pergunto para você que tem vivido numa religião dizendo que é de Deus: você faz a vontade de Deus? Você vive para você mesmo ou você vive para Cristo? E você que não tem religião, você que ainda sente um filho do inferno, a palavra de Deus faz você filho de Deus. João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo pode fazer você filho de Deus e tirar você de ser filho do inferno.